Estamos de lua e de estrela também. Mais um vídeo atendendo a pedidos e eu tô amando trazer tutoriais do interesse de vocês. Por isso eu agradeço muito a interação de vocês aqui, comentando, curtindo, e aproveito para pedir que vocês continuem interagindo com curtida, comentário, compartilhando com os amigos e, claro, pedindo vídeos, porque só assim eu vou conseguir trazer mais conteúdo que vocês queiram assistir. Nesse vídeo eu trouxe o passo a passo da lua e da estrela, que foi pedido nos comentários. E realmente a lua é um pouquinho mais fácil de fazer, mas a estrela eu concordo que é um pouquinho complicado. Ela é bem chatinha por conta dos detalhes e porque depende muito da simetria entre as partes, né? Porque ela precisa ter as pontinhas iguais, do mesmo tamanho, da mesma largura, para que a gente consiga esse formato o mais próximo do perfeito possível. Por isso, também agradecimento a vocês por estarem sempre aqui presentes comigo, juntinhos, fazendo tricotinho e modelando muito arame. Eu vou deixar aqui embaixo um PDF com os moldes tanto da lua quanto da estrela, tá? Para poder servir aí de modelo para vocês e ajudar nessa modelagem que é um pouquinho mais chatinha no caso da estrela. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só comentar aqui embaixo que eu leio e respondo. Vamos ao passo a passo. Estou aqui com os meus moldes. Também vão ficar disponíveis aqui para vocês baixarem, pegarem. Eu vou começar com a nossa lua. Como eu disse no começo, a estrela é um pouquinho mais chatinha de fazer por conta de todas as pontas, né, e manter a simetria. Mas acredito que com o molde vocês não vão ter tanta dificuldade assim. Eu vou fazer aqui ambas como objetos soltos, tá? Então eu vou deixar aqui um espacinho, como se fosse do meu nome, e vou começar. Esse meu arame é mais molinho, ó, que eu uso para os vídeos, por isso fica mais fácil de modelar. Mas quando vocês usarem de vocês, eu sempre começo aqui pela base, porque não sei se vocês lembram de outros vídeos, eu sempre indico você fazer um caminho mental por onde o arame vai passar, porque isso facilita muito e evita que a gente fique pensando e parando durante a modelagem. Você já tendo em mente o caminho necessário para poder contornar o desenho, fica mais fácil, tá? Então aqui eu vou começar por baixo, subir e terminar aqui a minha emenda no finalzinho, tá bom? É simples, tá? O molde ajuda bastante. Então aqui eu vou deixar um espacinho do meu arame, tô fazendo como se fosse um objeto solto, mas é o mesmo jeitinho se vocês forem fazer partindo de um nome, tá? Então vocês dão aí o espaçamento de arame que vocês forem precisar. Dá uma entortadinha aqui pra fazer a primeira pontinha. E vem contornando o arame por cima do traço do molde. Esse meu arame tá todo tortinho porque ele é reutilizado de outros tutoriais, tá? Mas aí vocês vão perceber que o próprio formato natural do arame, que é arredondadinho, vai ajudar bastante aí nessa modelagem de lua e também de outros desenhos arredondados, como os balões, por exemplo. Fica muito mais fácil, a gente não precisa se esforçar tanto. Ó, com a ajuda do alicate, ajustar aqui. Já fiz o contorninho arredondado da lua. Com a ajuda do alicate, eu vou dar o piquezinho para fazer a pontinha e descer no caminho de volta.
Aqui, se o arame não arredondar, vocês podem usar a ajuda do alicate e apertar assim por fora, que quando abrir, vocês percebem que o biquinho fica mais evidente, tá? Então, se só com a voltinha ali não der certo, vocês usem a ajuda do alicate e deem esse piquezinho. Isso pra qualquer pontinha, vocês vão ver isso na estrela ali que eu vou fazer bastante também. Ele evidencia mais o formato, tá? Do bico. Então, eu vou descer aqui, seguindo meu contorno. E vou chegar aqui no finalzinho da minha lua. Ela não vai ficar muito grossinha, mas depois vocês conseguem ajustar. Tendo o contorno inicial aqui, é mais pra dar uma ajuda de saída, né? Mas depois, gente, vocês conseguem arrumar, deixar mais arredondadinha e aumentando isso daqui. Com o molde já mais ou menos estruturado, com o formato, aí vocês já conseguem aumentar a parte de trás, diminuir aqui, deixar a lua um pouquinho mais cheinha, ou um pouquinho mais fininha, se for o caso, tá? A gente consegue mexer o arame, dar essa possibilidade pra gente, tá? Então não tenham medo ou receio de fazer, porque aqui eu tô dando uma ideia de molde, mas não necessariamente corresponde à necessidade que vocês têm de desenho. Ok? Aí aqui eu vou cortar. Descer aqui. A gente tem a lua. Vou fazer a voltinha da pontinha. Depois de passar o cordão, é aqui que a gente faz o acabamento e costura, tá? Não tem mistério, não tem segredo. Temos nossa lua. E agora vamos para a estrela. A mesma coisa também, seguindo o molde. Vou dar aqui a arredondadinha na ponta do meu arame. E também, assim como a lua, o meu início vai ser aqui na base. Geralmente, quando eu coloco estrela no finalzinho dos meus nomes, eu gosto de começar por aqui. Porque eu acho que ela, não sei, fica centralizada, não fica esquisita, né? Eu acho que ela se acomoda melhor quando eu começo aqui por esse meinho. Então, eu vou fazer começando por aqui. Mas vocês fiquem à vontade, de acordo aí com a necessidade de vocês, de começar aonde vocês quiserem. Se a intenção for deixar a estrela nessa posição, ou nessa, ou com essa parte pra cima, enfim. É livre a escolha, tá? Eu vou começar aqui pelo meinho, que é como eu sempre faço. Aqui eu vou fazer direto com uma peça solta, sem essa partezinha de baixo, tá? Então, eu já vou começar do meio mesmo, direto no arame. Esse meu arame é molinho, mas eu vou fazer com a ajuda de alicate para poder orientar vocês. Lembrando sempre de quem trabalha um pouquinho mais grosso, com a milimetragem acima de 1,6, talvez tenha mais dificuldade, e para poder manter a simetria e fazer todas as partes da estrela do mesmo tamanho, é importante que vocês coloquem o alicate um pouquinho antes da dobra, tá? Porque a resistência do arame, por ser grosso, ele vai dobrar não exatamente no ponto onde vocês querem, sempre um pouquinho mais pra frente.
Então, coloca o alicate um pouquinho mais pra trás e faz a curva que vocês vão conseguir acertar o ponto certinho onde ele tem que dobrar, tá? Porque se vocês colocarem exatamente em cima, ele vai dobrar um pouquinho mais pra frente e pode ser que isso dê diferença nos tamanhos e você tenha aquela estrela meio torta com umas partes maiores e outras menores, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar mais próximo, mas mesmo assim não tá em cima, ó. A minha pontinha termina aqui, o meu alicate tá antes. Porque eu sei que nessa distância ele vai dobrar exatamente onde eu quero. Ok? Então é legal prestar atenção nisso. Como eu disse no outro vídeo, são detalhes que tornam o acabamento do trabalho melhor. Segui o contorno, dei o piquezinho, fui para outra parte aqui. O chatinho da estrela realmente é ficar fazendo as dobrinhas nos pontos exatos. Vou dar aqui meu piquezinho um pouquinho antes, para ela poder dobrar exatamente onde eu preciso, tá? Sigo acompanhando o contorno. É legal também vocês irem tomando conta da definição dessas dobrinhas, tá? Porque elas também ajudam a dar um formato. Quanto mais definido o arame tiver por baixo, mais definição terá o trabalho depois de passar do tricotinho, tá? Por isso que às vezes a gente faz algumas curvas mais suaves e quando passa o cordão ela desaparece. Então, se vocês querem evidenciar os detalhes, eles têm que estar um pouco mais acima do ideal, digamos, mais exagerados do que deveriam, para que eles apareçam do jeito que vocês querem depois de passar o cordão. Porque o cordãozinho de lã ou de linha tira um pouco dessa definição. Vou ficar aí mais uma dica para vocês prestarem atenção. Fiz a segunda pontinha aqui da minha estrela. Vou para a terceira. A mesma coisa. Seguro o alicate, faço a dobrinha. Se vocês preferirem, também dá para arrumar essa definição das dobrinhas depois. Se vocês preferirem ir só dando o formato e arrumar depois, tudo bem também, desde que isso não atrapalhe no tamanho e não atrapalhe no formato da estrela de vocês. Ajustando aí para ficar o mais próximo do contorno possível. Fiz a terceira pontinha. Para a quarta agora. Vocês viram que aqui eu fiz a dobrinha um pouquinho mais abaixo do contorno, né? Então, do outro lado, eu vou tentar seguir a mesma altura, para que eu tenha simetria no meu desenho. Vou seguindo.
Fazer a quarta voltinha agora. Fiz o formatinho da pontinha. Vou pra quinta e última voltinha agora. Ó, vocês percebem? Aqui eu não usei a ajuda do alicate, mas esse é o efeito que ele dá quando a gente aperta, diferentemente de quando a gente não aperta, ela fica mais arredondada, e quando aperta fica um pouquinho mais pontudo. Aqui eu não apertei porque meu arame é bem fininho, então é mais fácil de dar esse formato. Mas vocês usem e abusem do alicate nessa modelagem, tá? Pra conseguir ter as pontinhas bem definidinhas. Deixa eu organizar aqui, porque eu comecei aqui embaixo, né? Então, a gente tem que manter. Cheguei no ponto de onde eu parti. Vocês viram que eu já tava invertendo a ordem ali do meu arame, trocando a ponta de onde eu comecei, tá? Então, também é importante prestar atenção nisso. Se precisar, faz uma marcaçãozinha no molde de vocês para saber onde foi o início. E aqui cheguei ao meu finalzinho. Da minha dobrinha e vou usar meu arame para fechar, só para mostrar para vocês. Quando vocês fizerem, façam a finalizaçãozinha e depois costurem o tricotinho utilizando essa casinha do arame, tá? Que vai dar um acabamento já bem legal. Temos a nossa estrela. Viram? Não é tão difícil. O mais chatinho realmente é fazer o desenho e manter a simetria do formato, porque a gente tem uma estrela mais equilibrada, com os lados mais parecidos possível. Tendo molde, fica muito mais fácil de fazer. É só tomar cuidado, prestando atenção onde você começou e definindo essas pontinhas para que quando passe o tricotinho, ele mantenha o formato que você deseja e não vire outra coisa, ou perca os detalhes que você trabalhou tanto e prestou atenção para fazer. Tá bem? Até o próximo vídeo.